Boa noite, pessoal. Essa é a 20ª aula nossa de Excel. Hoje a gente vai trabalhar com 3 planilhas. São 6 dessa aula, mas vamos trabalhar hoje com 3 planilhas. Vamos falar sobre utilização de matrizes para as funções. Antes de mais nada, eu devo explicar para vocês o seguinte. O meu Excel, o Excel que eu tenho aí, é o Excel que não é que eu comprei, eu adquiri a licença de uso. A Microsoft não vende o produto para você, o Office para você. Você adquire, por exemplo, se você for pagar mensalmente, você vai pagar uns R$40 por mês, e se você for pagar anualmente, você vai pagar uns R$400 por ano. Aí você tem a última versão do Office, a última versão do Excel, a última versão do PowerPoint, do Access, do Word e assim por diante. Bom, o que ocorre? Nessa minha versão, algumas coisas que eu vou falar para vocês é automática. Pois eu vou apontar cada uma delas. Mas, se você tiver um Excel piratão ou uma outra versão de Excel, ao invés de você teclar Enter, você vai teclar um conjunto de teclas para avisar o Excel que você está trabalhando com matrizes. Eu vou explicar na planilha para vocês. Mas coloque isso na cabeça para não ter que explicar novamente, tá bom? Ok? Bom, vou explicar outras 2 coisas também que o professor de informática não se ensina para vocês. Vamos lá para a nossa planilha? Compartilhar? Compartilhar. A primeira coisa que a gente vai fazer. Essa primeira, vou colocar o zoom aqui. Essa primeira planilha aqui, essa primeira matriz aqui que a gente está trabalhando aqui, isso aqui é uma típica planilha de teste de empresa. Aí, você vai lá fazer a tua entrevista, o cara vai ver que você sabe mexer no Excel e ele vai te dar uma planilha. Ó, resolve essa planilha aqui para mim, por favor. Eu tenho produtos, eu tenho unidades vendidas e o preço unitário, eu quero saber o total de vendas de cada produto, eu quero um total geral de produtos. Aí o que a gente vai fazer? Alguém pode dizer para mim? O que eu vou fazer aqui nessa primeira célula aqui? Eu vou colocar igual ao quê? Para eu achar o total, o valor total da luva. Eu vendi 72 luvas a R$ 59,99 cada par de luva. O que eu faço aqui? Que conta que eu faço? B2 vezes C2. Pessoal, quem não tiver som externo, pode deixar ligado o microfone, tá? Não atrapalha mais a gente. Nós já estamos acostumados. Pode deixar ligado. Se não tiver nenhum som, latido, tor da vida, essas coisas, pode deixar ligado. Então, o que você faz o quê, Silvia? B2 vezes C2. B2 vezes, sinal de vezes é esse aqui, o C2. Dou Enter, pronto. Aí o que eu faço aqui, com essa fórmula que eu fiz aqui, eu vou duplicar ela, né? Replicar ela lá para baixo. Ou eu dou um duplo clique, ou então eu clico e seguro e arrasto. Eu vou clicar e segurar e arrasto, sabe por quê? Se eu der um duplo clique, ela vai vir até aqui, ó, vai vir até aqui embaixo no total, aí vai dar erro. Então, o que eu faço aqui? Clico aqui na alça de preenchimento, né, Adriana? Você que me fez decorar essa aqui. Solto. Pronto, está aqui. Aí, você chega aqui, o total, o que eu faço? Igual, soma, abro parênteses, e eu faço o que agora? Qual é o parâmetro meu dessa soma? E que eu clico aqui e arrasto, e o que eu marco aqui? A coluna D, do coluna 2 D, até o 9. Do até o 10. 2 até o D10. Clico, seguro e arrasto até o D10. Solto. Outra coisa importante, a primeira coisa que eu vou explicar para vocês aqui. Está vendo aqui, nessa soma aqui, o que está faltando nessa função aí? Para eu dar Enter. Fechar o parênteses. Fechar o parênteses. Só que eu vou informar para vocês o seguinte, uma coisa que o professor de informática não ensina. O Excel é tão inteligente que se eu der Enter aí, ele coloca o parênteses para mim. Entendeu? Por incrível que pareça, o fato de você saber disso, você fica muito mais ágil na hora de programar uma planilha. Então, eu não vou colocar o parênteses, eu vou dar Enter, ó. Puf, dei Enter e já fez o cálculo. Quando eu abrir a função aqui, ó, o parênteses já está aqui, ó, ele coloca o parênteses para mim, tá certo? Então, eu tenho que, normalmente, todo mundo, todos os caras que forem lá, vão fazer isso. Certo? Então, repara bem aqui, ó. O valor que deu aqui foi 20.755
40. Esse valor que deu aqui, certo? Esse valor que deu aqui. Mas vocês não vão fazer isso. Vocês não vão nem usar isso aqui, ó. Não vou fazer nada disso aqui. Só que você vai colocar o total, o que ele quer é esse total aqui de vendas, tá certo? Então, ao invés desse total, eu vou colocar aqui, ó, total aqui. Vou fazer o cálculo aqui. Como é que a gente vai fazer? Usar essa função aqui, ó. Veja bem, é somar produto o nome da função. Eu coloquei sum product aqui, do jeito que está aqui, porque vocês lembram que essas janelinhas, essas figurinhas aqui que eu uso para vocês, eu pego lá do ajuda do Excel. E lá na ajuda do Excel, infelizmente está em inglês. Mas não é sum product, é somar produto. Então, vamos lá, vou colocar aqui, igual, somar produto, ó, somar produto. Aí, o que ele pede para mim? Matriz 1, matriz 2, matriz 3 e assim por diante. O que é que ele faz? Quando eu marcar aqui a matriz, ele vai pegar a primeira matriz e vai multiplicar pela segunda matriz e vai fazer as somas. Tudo o que eu fiz anteriormente. Então, vamos lá. A primeira matriz é essa aqui, ó. Marca a matriz. Ponto e vírgula. Segunda matriz é essa matriz aqui, ó. O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar 72 por 52,99, vai guardar na memória. Depois vai 18 mais 62,29, vai somar na memória. Até 34 vezes 10,69, que é a última aqui, e vai somar na memória. Só que, tá vendo que isso aqui é matriz, não é? É matriz. No meu Excel, que ele é o último lá, a última, se eu não me engano, a última atualização foi na sexta-feira. Se eu der Enter aqui, ele já funciona. No Excel de vocês, se não for o original, o comprado, se você der Enter aqui, vai aparecer assim, hashtag num... Ele te xinga. É um palavrão que ele manda para você aqui. Certo? Para você evitar isso, o que você vai fazer? Você vai teclar isso aqui, ó. Ctrl, Shift, Enter. Ctrl, Shift, Enter. Você vê que deu certo aqui no meu já, ó. Eu não tive que dar Ctrl, Shift, Enter. Ele colocou o parênteses para mim, eu só dei Enter, ó. Pô, ele já calculou, ó, tá certinho, tá vendo aqui, ó? Bateu. No de vocês, provavelmente, como você está usando como parâmetro da função somar produto é matriz, se você só der Enter, não vai funcionar. Então, você tem que colocar Ctrl, Shift, Enter. Ctrl, Shift e dá Enter. Ctrl, Shift, segura o dedo e dá Enter. Perfeito? Não esquece isso, Adriana. Tá? Aí, olha o que acontece, ó. Dá um escape aqui. Ah, o cara te deu essa aqui, né, para você fazer, né? Ao invés de você vai chegar e fazer o quê? Você vai simplesmente fazer, tá bom, vou fazer, tá? Espera um pouquinho só, olha como eu faço, ó. Igual, somar produto, primeira matriz, essa aqui, ponto e vírgula, segunda matriz, essa aqui. Como você não sabe se o Excel do cara lá é um Excel atualizado, você dá Ctrl, Shift, Enter. Pronto, ó. 20.755,40 centavos. Aí o cara vai falar, terminou, mas você não fez isso aqui, ó. Você não pediu isso aqui para mim, você pediu o total. Você quer saber o total, não é? Então, ao invés de eu fazer tudo aquilo, multiplicar, não sei o quê, eu simplesmente usei a função somar produto. O cara vai abrir um olhão desse tamanho e você está empregado. Tá certo? Ou então o cara vai falar, não, essa aqui está querendo se meter a besta, não vou contratar não. Aí o cara não te emprega. Brincadeira, o cara te emprega assim. Compreendeu a diferença? E compreendeu que no teste lá, pode até ser que o Windows dele lá, o Windows não, o Office dele seja atualizado. Mas sempre utilize Ctrl, Shift, Enter, tá certo? Quando você trabalha com matrizes. Outra questão interessante aqui, ó. Eu tenho aqui, uma outra também de teste. A pessoa quer fazer o quê aqui? Ela quer data da compra, data de envio. Ele quer saber quantos dias, né?
cada uma dessas compras e a data que foi enviado o produto, qual foi a média, o tempo médio entre toda essa matriz aqui de datas de compras e datas de envio. Normalmente, o que a pessoa faz? Igual. O que eu faço aqui para saber a diferença de datas em dias? A data de envio menos a data da compra. Do Enter e vou saber a quantidade de dias. Aqui são 12 dias diretos, correntes. Tá certo? Beleza, aí o que eu faço? Marco. Aqui eu posso dar o duplo clique. Ó. Duplo clique, ele vai até lá, porque não tem nenhuma célula aqui. Ó. Aqui não tem nenhuma célula aqui que vai me atrapalhar. Tá? Dei o duplo clique, ele já me calculou. E depois eu faço o quê? Calculo a média. Igual, não quer calcular a média? Média, abro parênteses, e marco a matriz. Matriz não, marco essa matrizinha aqui. Nesse caso aqui, você não precisa dar Ctrl, Shift, Enter, tá? Você só dá Enter aqui, pronto, ó. 17 dias, 67. Se você quiser melhorar ainda, volta para a aula anterior e você vai descobrir que você pode colocar aqui 17 dias, vírgula 67. Lembra que o vírgula 67 são as horas do dia? Você pode colocar 17 dias e tantas horas. E tem a funçãozinha aqui. Não vou explicar agora, porque senão a gente vai perder tempo. Tá bom? Você pode colocar 17 dias e tantas horas de média. Aí você arrebentou. Ou então, o que é que você faz? Você calcula a média aqui, como está aqui embaixo, ó, usando arrays. Aí você tem que ficar preocupado. Lembra que aqui você calcula essa data menos essa data? Agora você vai calcular a média, esse array menos esse array, usando a mesma função de média. Vamos lá, ó. Igual. Aí eu não preciso nada disso aqui. Deu 17,67, tá? Ó, 17,67. Tá, só para colocar 18, ó, filha da mãe. Ai, caramba. Vou colocar aqui 17,67 aqui. Tá? Então, eu vou apagar isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui. Não preciso disso aqui. Não preciso fazer nada disso. Tá? Apago aqui também. Não precisa. O que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, ó. Igual, média, abro parênteses. Esse array aqui, tá? Essa matriz aqui, ponto e vírgula não, menos essa matriz aqui. Fecho ou não fecho parênteses, tanto faz, e dou Enter. 17,67, ó. Só que, repito, é a função média que normalmente você não usa a matriz. Na média, você coloca uma célula, né? Outra célula. Aqui não, você está usando uma matriz menos uma outra matriz. Quando você olhar um negócio desse, opa, não vou dar Enter, vou dar o quê? Vou dar Ctrl, Shift, Enter. Tá? Ctrl, Shift, Enter. Perfeito? Compreenderam aqui essa jogada? Bom, agora vamos para uma coisinha um pouquinho mais complicadinha, que é isso aqui, ó. Eu tenho essa lista de alunos aqui, ó. Essa lista de alunos aqui, vou deixar um zoom mesmo. Então, eu tenho a André, o Luiz, a Silvana, o Lucas, Simone, Walter, Janaína, Geusiana, Adriana, Amanda, Sandra, Sônia e a Paola. Tá? Só que essa matriz aqui, se você reparar, a Silvana está duplicada, ó. A Simone está duplicada. A Sandra está duplicada. Essa matriz dá para você olhar numa boa. Mas quando você estiver trabalhando, vai vir um arquivo desse para você aí, com centenas e até milhares de registros. E você tem que descobrir quem está em duplicidade aqui. Primeira condição, a duplicidade tem que estar um atrás do outro, tá? Se tiver separado, você não acha duplicidade aqui no caso. Já existe um outro método para você fazer isso. Mas nesse caso aqui, dá para você apontar o que é duplicado e o que não é duplicado. Como é que você, como ser humano, percebe se é duplicado ou não? O que você faz aqui? Andréia. Antes da Andréia, tem alguma outra Andréia? Não, tem o nome de funcionário.
29/10/1998, tem, antes de 29/10/98, tem alguma outra célula antes? Tem essa célula aqui? Não. Essa outra célula tem data de contração, não tem nada a ver. 20 anos, aí na outra célula anterior tem a palavra anos, não interessa. Salário da mesma forma, avaliação da mesma forma. Por exemplo, Luiz. Luiz, antes do Luiz, tem outro Luiz aqui? Não tem. 7/6/97, tem? Não tem anteriormente. 21 anos, a última, a outra, é 20 anos. Salário, é outro salário. Avaliação, também é outra avaliação. Então, o que você tem que fazer? Você, como ser humano, você faz isso. Olha, depois olha a anterior. No caso da Silvana, Silvana é essa aqui, ó, essa aqui, Silvana. Você olha para cá, opa, tem. 5/7, opa, tem. 23 anos, opa, tem. Salário 3.210, opa, tem. Avaliação 5, opa, tem. E você, como ser humano, fala assim, todas essas células, as células anteriores a todas essas células aí, existem o quê? Duplicidade. Perfeito? Então, como é que a gente faz isso para fazer esse cálculo? A gente usa, primeiro, a função E. A função E é aquela função que você tem a função e você dentro tem o quê? Tem as interrogações, tem as condições. Se todas as condições forem verdadeiras, a resposta dessa função E vai ser verdadeira. Se pelo menos uma tiver diferente, a resposta vai ser falsa. Por ser E, por ser a função E, todas elas têm que ser verdadeiras para a resposta da função ser verdadeira. Então, vamos colocar aqui, ó, igual função E. Está todo mundo vendo, enxergando? Está enxergando, Silvia? Abro parênteses. Aí tem a lógica. Se esse aqui, se Andréia, é igual à célula anterior dela, que é essa aqui, ó, nome de funcionário. A outro cálculo lógico é se essa data aqui for igual à data anterior. Ponto e vírgula. Outra condição lógica, se esse 20 aqui for igual ao 20 anterior. Ponto e vírgula. Outra lógica. Se esse salário aqui for igual ao anterior. E, ponto e vírgula, a outra condição lógica é se esse 5 aqui for igual à célula imediatamente anterior a ele. Fecha o parênteses. Dou Enter, ó, veio falso. Por quê? Andréia e nome de funcionário já não é igual, então já vem falso. Agora, olha as outras, olha. Vou copiar até a última aqui, ó. Copiar até a última aqui. Até a Paola. Puf, olha aqui, ó, o que acontece. Nesse caso aqui, ó, da Silvana, foi verdadeiro. Por quê? Ele fez a pergunta. Essa célula aqui é igual à célula anterior? Sim. Essa célula aqui é igual à célula anterior? Sim. Essa célula é igual à anterior? Sim. Essa é igual à anterior? Sim. Essa é igual à anterior? Sim. Então, tudo sim, então deu verdadeiro. Só que eu não quero que apareça falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, falso, verdadeiro, não. Eu quero que apareça, quando for falso, significa que não tem duplicidade. Então, eu quero que apareça lá a palavra único. E quando for duplicado, eu quero que apareça a palavra duplicado. O que eu faço, então? Eu tenho a função aqui, E. Essa função vai me dizer se é falso ou verdadeiro. Então, eu vou usar essa função dentro de uma função C. Então, eu vou colocar aqui a função C. Ó. Antes dela, eu vou colocar a função C. Ó. C, abro parênteses. Essa função E se tornou o teste lógico, que vai dar verdadeiro ou falso. Então, esse aqui é o teste lógico, toda essa função é o teste lógico, ponto e vírgula, isso aí dentro da função C, tá? Aí, o valor que a célula vai conter, se, por um acaso, a resposta for verdadeira. Se for verdadeiro, significa que existe duplicidade. Então, eu coloco duplicado. Fecho aspas. Ponto e vírgula. Aí, eu vou colocar o conteúdo da célula, caso seja falso. Se for falso, significa que as células anteriores a essa linha aqui não são iguais. Então, único. Único. Fecho parênteses e dou Enter, ó. Único. Aí eu duplico. Duplico. Repara aqui, ó. Único, tá vendo, ó?
único. Olha o verdadeiro agora que vai acontecer, ó. Duplicado, ó. Ó. Falso, falso, que é único. E olha quando chegar verdadeiro aqui, ó. Duplicado. E assim por diante até o final da matriz. Perfeito? Compreenderam isso? Ok? Alguma dúvida? Nenhuma. Agora, eu não vou falar. Eu vou deixar para vocês. Na outra aula eu volto e coloco para vocês. Como fazer isso? Porque olha o que eu fiz aqui, ó. Eu tive que... Vou diminuir aqui. Vou diminuir o zoom aqui. No tipo da média, eu tenho que multiplicar? Não entendi? Não entendi, André. Pode falar. No tipo de somar a média, eu tenho que multiplicar ou somar? Na média? Você está falando dessa última aqui? Da média? É. Não, essa média, se você utilizar a função média, como eu falei assim, utilizando a matriz, ó, G2 menos G3, G2 até G13, que é em azul aqui, menos F2 até F13 aqui, quando eu der Enter aqui, ele já faz tudo para mim. Ele já faz tudo automático para mim. Tá? Pega a planilha e faz os testes para você ver como é que funciona, tá bom? Então, Eu vou ter no final de semana mandar para o senhor. Então, tá aqui. Agora, vamos lá para uma outra planilha. Essa planilha aqui, imagina o seguinte, eu tenho essas cidades aqui. Eu tenho as cidades aqui. Tá? São Paulo, Maringá, Rio de Janeiro, tá, tá, tá. A pessoa vai pedir para você no teste dizer o seguinte, quantas cidades diferentes tem aqui, nesse grupo de registros aqui, nessa matriz aqui. Nessa matriz aqui, quantas cidades diferentes existem aqui? Aí você, aqui do jeito que está, você pode no olhômetro você descobrir, né? São Paulo, tem uma, duas, aí você coloca duas. Maringá tem uma, duas, três, quatro. Mas não, o Excel faz isso para você. Bom, se ele perguntar quais são a lista de cidades sem duplicação nenhuma, você usa a função que se chama único. Aqui, vou colocar aqui nessa célula que vai estar em amarelo aqui, ó. Vou colocar a função único aqui, ó. Então, como é que funciona essa função? Igual, único. E detalhe, outro detalhe importante que o professor não ensina para você. Tá vendo? Quando eu coloco único com acento, ó, único, repara que ele traz para mim a estrutura da função. Agora, se eu colocar único sem acento, ele funciona? Ele funciona porque o Excel ele é muito inteligente. Ele vai falar assim, pô, o Luiz Cláudio é meio burrinho, não sabe ortografia. Então, mas na realidade não existe único, né, na função, então deve ser a função único. Então, ele transforma em único, mas a diferença é que, se você coloca, por exemplo, único sem acento, ele não traz para você nada. Opa, colocar único sem acento. Único. Ó, ele não traz nada para você. Não traz a orientação para você de como funciona a coisa. Aí você, se você souber, no caso aqui eu sei, tá? Você marca a matriz. Mas vamos colocar único com acento. Mas ele funciona, vamos lá. Não, primeiro eu vou colocar um acento, depois eu vou colocar sem acento para vocês verem como funciona, tá? Abro parênteses, ele pede o quê? A matriz. A matriz é essa aqui, ó. Ele vai me trazer, embaixo dessa célula aqui, a partir dessa célula, todas as cidades que não se repetem. Preciso fechar o parênteses aqui, pessoal? Não, vou dar. Trouxe, ó. São Paulo, Maringá, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Montes Claros. Então, isso aqui, eu já sei, olha assim, são 5 cidades, eu coloco aqui 5. A resposta é sim. Não, não é assim que você vai fazer. Aqui eu estou demonstrando para você. Então, você tem aqui essas células aqui dizendo quais são as cidades que não se repetem. E são 5 cidades. Perfeito? Agora, quantas vezes São Paulo, por exemplo, aparecem aqui nessa planilha? Nessa matriz? A gente já sabe, 1, 2 vezes. Ó, apareceu aqui, São Paulo, e apareceu aqui São Paulo, 2 vezes. Como é que a gente calcula isso? Uma função que eu já expliquei para vocês. Igual a conte
ponto C, abro parênteses, o intervalo que eu quero criar, que eu quero calcular, para contar, eu marco a matriz toda, aqui, a matriz, ponto e vírgula, qual é o critério que eu quero colocar? O critério é São Paulo. Fecho ou não fecho parênteses e dou Enter. Pronto, 2, ó, 2. E eu posso duplicar isso aqui até lá embaixo, só que eu não vou duplicar. Por que eu não posso duplicar? Porque eu tenho que fixar essa matriz aqui. Essa matriz aqui eu tenho que fixar. Porque se eu não fixar a matriz, ele vai extrapolar e vai dar erro. Como é que eu fixo? Função F4, 4. 4. Pronto, função F4. Opa, eu desmarquei aqui. Função F4. E ele fixa para mim. Dou Enter. Agora eu posso duplicar, ó. Duplicar. São Paulo aparece 2 vezes, Maringá 4 vezes, Rio de Janeiro 5 vezes, Belo Horizonte 3 vezes e Montes Claros 1 vez. Ó. Montes Claros aqui, ó, só apareceu 1 vez. Agora, como é que eu transformo isso aqui em 5? Número 5. Como é que eu transformo isso aqui no número 5? Como é que eu vou explicar para vocês isso aqui? Vamos fazer o seguinte. Não, eu vou tentar explicar, senão eu uso a matriz, tá? Eu uso a mesa digitalizadora. Quando você tem um número, por exemplo, esse número 2 aqui, para você saber a referência fracionária desse 2, ou seja, quando eu penso em 2 e penso numa pizza, eu penso assim numa pizza dividido em 2, certo? E cada fração dessa pizza é meio, né? 0,5, não é verdade? 0,5 mais 0,5 é meio. Meio mais meio, só que meio mais meio é 1. Vamos lá, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou fazer, para eu achar isso, eu tenho que pegar a função, pegar esse 2 e fazer o seguinte, 1 dividido pelo número. Toda vez que eu quero ver a parte fracionária de um número, ou seja, o quanto ele se relaciona com o número 1, com a pizza toda, eu pego 1 e divido por ele. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer isso, ó. Vou pegar igual 1 dividido por esse conteúdo aqui. Olha como dá para mim, ó. 0,5, tá vendo? Se eu pegar esse outro aqui, 1 dividido, igual, né? Igual 1 dividido por isso aqui, olha quanto dá, 0,25. Se eu fizer para o resto, olha o que acontece, ó. Se eu pegar aqui 1 dividido por 5, dá 0,2. 1 dividido por 3 dá 0,333. 1 dividido por 1 dá 1. Então, o que acontece? Se eu pegar o 5 aqui, 0,5, e multiplicar por 2, vou inserir uma coluna aqui. Se eu pegar esse 5 agora e multiplicar por 2, olha quanto me dá, ó. 5 igual a esse 0,5 multiplicado por 2. Olha quanto dá, ó. Dá 1. Se eu pegar esse 0,25, ó, 0,25 e multiplicar por 4, dá quanto? Zero 0,25 por 4. Dá 1, ó. Dá 1. Se eu pegar o 0,2 e multiplicar por 5, olha quanto dá, ó. Dá 1. Se eu pegar igual o 0,333 e multiplicar por 3, rezando um pouquinho, deve dar 1. Porque às vezes dá aquela 0,9999. Se eu pegar 1 igual 1 e multiplicar por 1, quanto vocês acham que vai dar? É 1. Aí que eu faço? Igual a soma disso aqui, ó. Do Enter, 5. São 5 cidades. 5 deu aqui. Mágica? Não, matemática. Vocês entenderam o que eu fiz? Eu peguei o 2 aqui, pode ser 2, pode ser qualquer outro número, e peguei 1 e dividi por ele, para achar dentro da pizza, dentro da unidade, qual é a fração
desse número 2 dentro do 1, dentro da pizza. É uma pizza que eu cortei em duas. Então, cada peça dessa pizza vale 0,5. A mesma coisa aqui. Peguei a pizza, tá? Peguei 1 e dividi por 4. Eu achei o quê? A fração daquele pedaço da pizza que é dividido por 4, que dá 0,25. Mesma coisa por 5, dá 0,2 e assim por diante. 3, 0,33 e 1 dá 1 mesmo. Uma pizza sem pedaço nenhum. Você come a pizza inteira. Aí o que eu fiz? Somei esses 1, me deu a quantidade de cidades. Perfeito? Só que é o seguinte, aí vai o nó na cabeça de vocês. O nozinho na cabeça de vocês. O nozinho na cabeça de vocês é o seguinte, ó. Imagina o seguinte, ó, total de cidades é igual a soma, abre parênteses, do quê? Do conte C. A soma do conte C. Opa. Conte ponto C. Abre parênteses. Como é que eu usei o conte C aqui? Vocês lembram? A matriz. Matriz. Ponto e vírgula. A matriz de novo. Vixe, o conte C está errado aqui. Ó. Conte C. A matriz. E os critérios. Os critérios são os mesmos. A mesma matriz. A mesma matriz. Fecho. Aqui, se eu der Enter agora, são 2 parênteses, né? Ele vai dizer para mim, olha, você errou, posso ajustar? Pode, ele vai ajustar. Eu vou colocar só um parênteses aqui. Ele vai me dar uma mensagem, ó. Opa, deu uma mensagem aqui dizendo que pode ir logo, ó, encontramos um erro na fórmula, está faltando um parênteses. Se eu der ok, ele corrige para mim, mas não vou fazer. Eu corrigir. Vou colocar o parênteses aqui. Tá? Dou Enter, ó, olha o que acontece. 55. Deu certo aqui, pessoal? Deu certo aqui? Por que que não deu certo? Olha o que nós fizemos aqui, ó. Nós esquecemos, ó. O 1 dividido pelo conte C. Então, aqui, ó, o que eu vou fazer? Opa, o que eu vou fazer? Eu vou colocar antes do soma, tá? 1 dividido por conte C dá 5, ó. 5. 5. 5. Eu não precisei fazer nada disso aqui. Tudo que eu precisaria fazer aqui, eu não fiz nada disso. Numa única função, que é essa aqui, ó. Soma, tá? Todas, só com essa única funçãozinha aqui, ó. Só com essa funçãozinha que eu fiz aqui, eu matei tudo isso que normalmente as pessoas fariam para poder achar o número 5 aqui. Apareceu o número 5 aqui porque são poucas cidades, mas num banco de dados normalmente vem um monte de cidades. Imagina quantas cidades tem o Brasil. Aí você teria que fazer esse único aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui, fazer isso aqui para achar os 5. No caso aqui, independente da quantidade de cidades, você só faz isso, ó. Soma toda a matriz de cidades, tá? Utilizando o conte C, e pega um 1 e divide por todos esses contes Cs aqui. E ele já calcula automaticamente para você 5. Perfeito? Vamos colocar um conte C aqui, ó. Igual conte C. Aí vem a parte de matriz, hein? Aí vem a parte de matriz. Tá? Intervalo. Ponto e vírgula. Critérios, vamos colocar esses mesmos critérios aqui. Olha o que acontece na minha máquina. Na minha máquina, quando eu dou Enter, ó. Ele já calcula tudo até o final da matriz, ó. Na máquina de vocês vai dar um erro. Ou, no mínimo, só vai fazer o primeiro aqui. O 2. Como é que você faz para calcular tudo do jeito que calculou aqui na minha? Ctrl, Shift, Enter. Perfeito? Ok?
Vamos lá, para a próxima. Você vê que tem muita matemática, né? Bom, essa aqui vocês têm que prestar um pouquinho de atenção. Olha o tamanho dessa planilha aqui, pessoal. Olha lá, presta atenção, Silvio, olha lá. Olha o tamanho dessa matriz, ó. Vai longe, vai embora. Não para nunca mais, ó. Não para nunca mais. Coloquei de propósito aqui para não parar nunca mais. Vai embora. Não dá para você fazer aquele negocinho aqui. Não vai dar para você fazer isso. Tá certo? Então, é uma outra maneira de você fazer, que também na aula de informática vocês não aprendem isso. E é importante, eu coloquei até aqui, ó. Coloquei bem separado. Eu fiz o exemplo e coloquei aqui. Depois eu mostro para vocês. Então, eu vou deixar aqui. Não, vou colocar depois. Tá? O que eu quero saber? Eu tenho aqui departamentos. Ó, eu quero saber quantos departamentos eu tenho aqui. Quantos departamentos eu tenho aqui? Diferentes um do outro. Se eu usar a função único, ele vai me dar a lista de departamentos. Vou colocar igual, único, abro parênteses. Tá? Eu posso marcar a linha toda? Posso. Só que é o seguinte, nessa função único, função C, conte C, se você marcar tudo, ele vai processar até o final das milhões de células lá embaixo. Então, vai demorar muito e não fica bonito na hora de se apresentar essa resposta, esse relatório para alguém, essa planilha para alguém. Então, você tem que, de alguma forma, reduzir isso, para não ter que ficar apertando, ou então não ter que ficar fazendo isso aqui, ó. Ficar marcando e ficar lá. Vai até o final dela, não pode, não dá. Não dá para fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Presta atenção. Vou dar um escape aqui. Essa que é aqui do lado, tá? Dá um escape aqui. Eu vou criar uma tabela. Eu vou dizer que tudo isso aqui, ó, isso aqui tudo, até o final dos dados é uma tabela. Como é que eu faço isso? Presta atenção. Eu clico em qualquer lugar desse conjunto de dados, ali, dessa matriz aqui. Vou clicar aqui, ó. Vou clicar aqui, ó, onde tem 22,2. Vou clicar aqui. Posso clicar em qualquer outro lugar? Posso. Dentro dessa matriz. Aí eu vou aqui, ó, em criar, inserir, tabela, ó. Inserir tabela. Quando eu clicar em inserir tabela, o Excel, ele vai me analisar isso tudo e já ele vai me marcar a matriz todinha até o final dela. E já vai me dizer, ó, essa tabela vai ser da célula G1 até a célula L2000 lá em pedrada. Vamos fazer? Vou marcar aqui, criar, inserir tabela. Olha, ele já me traz aqui, ó. Ele já me traz aqui. Tá dando, ó, de A1 até a L1687. Dou ok, ó. Ele marcou para mim. Opa, mas pegou tudo. Ah, sim, pegou tudo por causa minha. Espera aí, vou fazer. Erro meu. Espera um pouquinho só. Página inicial. Vou retornar. Só que, ó, tá aqui grudado, ó. Tava grudado aqui, ó. Ele pegou tudo. Então, eu tenho que tirar, tem que separar essa matriz daqui, ó. Vou inserir um campo aqui. Tá? Vou limpar isso aqui. Inclusive, vou limpar, inclusive, as bordas, tá? Então, tá aqui, ó. Agora vai dar certo, tá? Porque estava grudado, eu grudei. Lembra que eu criei uma coluna aqui? Não podia ter feito isso. Então, eu vou clicar em qualquer lugar aqui, inserir tabela. Por isso que estava A1 lá. A1. Ele pegou desde a primeira célula até criou uma tabelona. Agora vai. Do H1 até o S1687. Do ok. Pronto, ó. Ele gerou a tabela para mim. Gerou uma tabela. Só que, reparem do lado esquerdo, lá em cima, da barra de ferramenta, lado esquerdo, lá em cima. No vídeo, eu vou dar um zoom para vocês. Aqui, ó, nome da tabela. Está escrito aqui, nome da tabela. Tá percebendo onde tá meu mouse? Nome da minha tabela. Que são aqui, vou colocar aqui departamentos. O que eu coloquei aqui no exemplo? Coloquei exemplo. Eu vou colocar departamento, tá? Departamentos. Esse é o nome dessa tabela. Prestem atenção. Esse é o nome, eu dou Enter, pronto. Essa tabela toda, essa matriz toda aqui, ó,
Opa, tá errado aqui. Ó. Departamentos. Pronto, agora tá certo. Toda essa tabela aqui tem um nome, departamento. E quando eu quiser me referir a alguma coluna dessa tabela, ela tem o nome dessa coluna, é exatamente o nome desse cabeçalho. Por exemplo, quando eu quiser me referir à tabela departamentos e à coluna de salários, eu vou me referir assim, ó. Vou colocar um exemplo aqui em texto, tá? Vou colocar assim, ó. Departamento, abro o colchete e coloco o nome da coluna, exatamente o nome da coluna. É salário. Fecho parênteses. Isso significa que eu estou me referenciando à tabela departamento e à coluna, apenas e tão somente a coluna salário. Agora eu vou usar aquela mesma função de soma, abre parênteses, 1 dividido, tá? Pela matriz, vou usando essa lógica que eu passei para vocês agora aqui. Vou dar escape aqui, ó. Vou usar isso aqui, pessoal, ó. Olha o que eu vou fazer, ó. Ah, o nome que eu coloquei aqui era funcionários. Ixi, departamento. Ó, o nome da tabela é departamento e departamento também, ó. É, o nome da tabela, vou clicar aqui na tabela. Não vou mudar o nome, vai ficar departamento, tá? Aliás, vou mudar isso aqui, ó. Vou mudar esse nome aqui para áreas, por exemplo. Áreas. Tá? Vou mudar o nome aqui, pronto. Mudei para áreas. Então, vamos lá fazer. Como é que eu vou fazer aqui? Eu quero calcular... Primeiro, vamos fazer a função único. Igual, único, abro parênteses. A matriz é departamento. Ó, vai aparecer o nome, ó. Vou colocar em maiúsculo. Departamentos, ó. Já está aqui, ó. Departamentos. Dou duplo clique aqui, já aparece, ó. Vocês não estão enxergando, mas no vídeo vai aparecer. Qual coluna? Entre colchete. Abro colchete. E a coluna, eu vou colocar, ó, coluna áreas. Áreas. Fecho o colchete. Fecho parênteses e dou enter, ó. É que ele pegou a coluna aqui, se despejar aqui, não deu certo, porque ele pegou único áreas. Não, departamento. Departamentos. Pronto, está aqui áreas. Agora vai dar certo. Porra, deu despejar aqui. Ele não tá aceitando aqui, não sei por quê. Não sei porque ele está aceitando aqui. Ele está dando despejar porque ele não está, ele está transformando a tabela em... A tabela não está colocando o nome da tabela aqui. Depois eu vejo por que não deu erro. Mas o certo é isso aqui, colocar único, departamentos, tá? E entre colchetes, o nome da coluna, que é áreas, que é essa coluna aí aqui. Tá certo? Mas não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu. Tomara que dê certo essa aqui. Tomara que dê certo aqui. Senão eu vou fazer o seguinte, ó. Vou voltar aqui até antes. Escape aqui. Vou voltar nesse aqui, vou colocar o nome certinho da tabela, tá? Olha aqui, ó. Olha aqui. Deu certo agora. Departamento áreas, ó. Vendas, instalações de engenharia, TI, garantia de qualidade, desenvolvimento de produto. Isso aqui são os diversos departamentos que existem em toda essa planilha aqui. Usando a função, ó. Função único, departamentos e áreas. Tá? Então, é assim que funciona. Só que eu não quero isso, eu quero um número. Então, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ou 20, né? Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19. São 19 departamentos. O que eu quero nessa aqui, que vai estar em amarelo aqui, eu quero o número de departamentos. E não o nome deles. Então, o que eu vou fazer? Vou usar a função soma igual
soma, abro parênteses, vou até separar isso aqui, porque deu despejo, porque ele assumiu essa coluna como sendo da tabela, tá? Então, eu vou separar ela, que ele assumiu essa coluna aqui como se fosse da tabela. Então, igual, soma, presta atenção que eu vou fazer, ó. Tirar daqui antes, espera aí, aqui só. Vou diminuir essa coluna aqui, para ficar mais visível para vocês. Soma, abro parênteses, aí tem 1 que divide o quê? O conte.c, abro parênteses, aí o intervalo é departamentos, a tabela departamentos, tá? Abro colchetes, áreas, fecho o colchete. Ponto e vírgula, os critérios é a mesma matriz. Então, a mesma coisa, repito. Departamentos, tá? Departamentos, abro o colchete e coloco a coluna áreas. Fecho o colchete, fecho o parênteses do conte C e fecho o parênteses do soma, do enter. 19, ó. Perfeito? Então, vocês aprenderam aqui como montar, fazer uma tabela, como referenciar uma tabela, né, através do nome dela e entre colchetes a coluna da tabela, que no caso aqui, áreas, data de contratação, anos, benefícios, salário, tá? Utilizando entre colchetes. E a fórmula está aqui, ó, mais ou menos assim. Só que esse funcionários aqui era o nome que eu dei para a tabela anteriormente. Depois eu coloquei departamentos. Tá? Eu mudei a parte de departamentos aqui. Essa coluna que estava departamento, eu coloquei como áreas. Perfeito? Bom, e por último, a parte de frequência. O que é essa frequência aí? Frequência é o seguinte, eu tenho uma identificação, matrícula de um funcionário e salários. São também inúmeros salários, ó. Inúmeros salários. Tá? Estou rodando aqui. Inúmeros salários. Olha, ele vai até lá embaixo, ó. Estou rodando, ó. Inúmeros salários. E o cara está pedindo para mim, e isso é um teste também, que ocorre algum teste, ele está pedindo a frequência. O que é a frequência? Por exemplo, tem salários que variam de R$ 1.200 até R$ 3.700 aqui. Ele quer saber, por exemplo, de 0 até 1.200, quantos salários tem? De 1.201 até 1.300, quantos salários tem? De 1.301 até 1.600, quantos salários tem? De 1.600 até 1.900, quantos salários tem? 1901 até 2.200, quantos salários tem? Esse relatório de frequência é muito utilizado, é muito pedido, tá? Na hora que você trabalha com Excel. Como é que eu faço isso? O próprio nome do objetivo que você quer alcançar, que é frequência, é o nome da função. O nome da função é frequência. Aqui, ó, já está separadinho para vocês aqui, ó. Tá? Como é que funciona? Igual, tá? Frequência. O primeiro padrão, o primeiro parâmetro é a matriz de dados, que é os salários, ó. No caso da frequência, você pode clicar na coluna. Não precisa fazer aquela jogada de criar tabela, não. Por quê? Porque a função frequência, ela desconsidera texto, ela desconsidera células que contêm o texto e desconsidera células em branco. Então, ela só vai considerar isso aí, só o que tiver valores. Tá? Então, matriz é a coluna B, e a matriz binária é essa matriz aqui, ó. A matriz aqui, ó. Você tem que marcar da primeira até a última. Solta o mouse e dá Enter. No meu computador, olha o que acontece, ó. Ele faz tudo. No de vocês, como é que deveria ser fazer, ó? No de vocês, ou quem não tem, vou tirar daqui, ó. No caso, a frequência, para você calcular a frequência, você teria que fazer o seguinte, ó, marcar todas essas células,
Repara uma coisa também para vocês saberem. Quando você marca uma série de células, a primeira fica em branco, não fica? Sabe por que fica em branco? Porque ela fica aberta para você digitar. Se você digitar alguma coisa aqui, vai digitar na primeira, ó. Tá certo? Então, você marca, no caso de vocês, você tem que marcar todas essas células e começar a digitar a função frequência aqui, ó. Igual, frequência, a matriz coluna B, ponto e vírgula, e a matriz binária de comparação é essa aqui, ó. Aí, no caso de vocês vão clicar o quê? Ctrl, Shift, Enter. No meu caso, eu vou dar Enter. Ele faz tudo isso aqui, ó. Repara que aqui, olha, você tem 1.200 com 13 salários entre R$ 0 e R$ 1.200. Tem 38, dessa matriz toda aqui, tem 38 salários entre R$ 1.201 e R$ 1.300. Tem 91 salários entre R$ 1.301 e R$ 1.600. E assim por diante. E, detalhe, a função frequência, ela coloca um último dado aqui, ó. Ela coloca esse zero aqui. Esse valor aqui, ele diz para você quantos valores haveriam de existir maiores do que os R$ 3.700. No caso aqui, nenhum. Agora, por exemplo, ó, se eu mudar isso aqui para 3.400, olha o que vai acontecer com aquele zero lá, ó. Opa, 3.400, não, vamos colocar 3.700. Olha o que acontece com 3.700, não, 3.500. Olha o que acontece, ó. De 3.400 de um até 3.500, tem 24 salários. Só que acima de R$ 3.500, tem ainda, sobraram os 4 dados aí, 4 células que possuem salários acima de R$ 3.500. No caso aqui é 3.700. Então, pronto, voltou para cá. Compreenderam a jogada aqui? Não esquecer nunca do Ctrl Shift Enter para vocês. Tá? E a função frequência está aqui, como funciona, como função frequência. Perfeito, pessoal? Alguma dúvida aqui? Na próxima aula, eu vou explicar para vocês a parte de transpor, tendência e matriz estendida. Só que na frequência, a gente vai fazer uma brincadeirinha aqui agora. Olha o que eu vou fazer. Luiz, peraí. Pois não. Você comentou que considera só valores. Se o salário estivesse como moeda, ele considerava ou não? Se tiver como? Moeda. Como assim moeda? Quando a gente, como é salário, em vez de estar geral ou número, colocar moeda. Não, aqui não está geral, é que eu tirei os coisas, ó. Eu tirei os centavos. Tá moeda. Tá, então. Só que eu tirei só para ficar mais simplesinho, é. Tá em moeda, ó. Tá em moeda. Tá certo? Só que eu coloquei assim, ó. O geral é isso aqui, ó. O geral estaria assim, ó. É que eu uso aquele um que tem o real, sabe? Se usar aquele lá, ele vai entender Ah, você também? pode, não tem nada a ver. Pode ficar assim também, numa boa. É da mesma forma, não mudou nada aqui, ó. Não mudou nada aqui, ó. Não mudou nada, ó. Ó, não mudou nada. Se eu colocar aqui, ó. Não mudou nada. Nadinha. O valor intrínseco da célula, o valor interior da célula é o mesmo. Tá certo? Tá. Então não se preocupa com isso, não. Daí eu coloquei dessa forma para ficar mais bonitinho para a gente apresentar. Só que eu vou fazer o seguinte, vou apagar aqui. Vou apagar isso aqui. Tá? Vamos gerar um gráfico. Olha como é que eu gero um gráfico. Vai ser o primeiro gráfico de vocês. Eu quero um gráfico de barras, porque lembra que apareceu aqui? Olha, 1.213, 1.338. Eu quero que cada um desses níveis aí, eu tenha uma barrinha gráfica para eu poder ter uma ideia gráfica de como é que estão esses níveis, essas frequências, para apresentar para o meu chefe. O que eu faço? Eu vou gerar um gráfico. Só que eu vou tirar isso aqui daqui e vou gerar como se eu estivesse começando a minha planilha ainda. Como é que eu gero um gráfico? Repara que nessa matriz aqui, ó, ela tem um cabeçalho. Qual é o cabeçalho dessa matriz aí? O que é que está escrito no cabeçalho dessa matriz? Hã? Aqui, ó, frequência. Não é um cabeçalho da matriz? Certo?
Frequência. Olha o que eu faço. Eu clico nessa célula aqui, frequência, clico em inserir, aí tem o campinho aqui, tabela. No vídeo, eu vou deixar bem zoomzão para vocês. Tabela. Quando eu clicar em tabela aqui, olha o que me aparece, ó. Não, tabela não, desculpa. Não é tabela, não. Inserir gráfico. Aí tem diversos tipos de gráficos aqui, ó. Diversos tipos de gráficos. Eu quero esse gráfico aqui, ó, gráfico de barra, de coluna. Eu só clico nele, ó. Só clico aqui, ó. Pronto, ó. Ele já me gerou o gráfico, ó. Está aqui o gráfico. Percebam o seguinte nesse gráfico aqui, ó. Não tem nenhum dado ainda no gráfico. Ele tem aqui embaixo, ó, 1.200, 1.300, 1.600, 1.900, 2.200, 2.500, até 3.700. Exatamente esses carinhas aqui, ó, do lado esquerdo aqui. A frequência, como não está nada, não aparece nada aqui ainda. Mas vamos fazer o cálculo da frequência agora, ó. Olha o que acontece com o gráfico, hein? Igual frequência. A matriz de dados é salários, ponto e vírgula. A matriz binária é esse carinha aqui, ó. Esse carinha aqui. Dou Enter. Olha o que acontece com o gráfico. Está pronto o seu gráfico. O gráfico já está pronto. Aí, prontinho. Não precisa fazer nada nele. Pode entregar para o cara. Só que, nesse gráfico, você pode deixar ele mais bonitinho, se quiser. Você pode deixar ele um pouquinho mais bonitinho. A gente vai exercitar bastante gráfico. Frequência, tá vendo? É o cabeçalho. Se eu mudar esse cabeçalho daqui, ó, se eu mudar aqui para Silvia. Olha o que acontece com a cabeçalho do gráfico. Qualquer dado que eu mudar aqui, ele vai mudar aqui no gráfico. Por exemplo, aqui, ó, eu vou colocar, ao invés de 2.100, eu vou colocar 2.900, se muda os dados aqui. Mudou, ó. Olha como mudou a barra dos gráficos. Agora, para ficar mais bonito, o que eu faço? Está vendo o gráfico aqui? Depois eu explico, vou explicar cada elemento do gráfico. Existe um negócio aqui, essas barrinhas, a gente chama de barra de séries. Se eu clicar numa delas, ela marca todas elas, tá vendo? Marcou todas. Não sei se vocês estão percebendo que marcou umas bolinhas ao redor todas. Eu clico com o botão da direita e coloco assim, adicionar rótulos de dados. Quando eu passar o mouse na setinha, adicionar rótulos de dados. Quando eu clico aqui, ó, os números aparecem aí, tá vendo? Tudo que deu aqui, vou aumentar isso aqui, vou clicar num deles, ele vai marcar todos. Cliquei num, só um clique, ele vai marcar todos. Aí eu vou mudar aqui a cor para vermelha, vou colocar negrito e vou, inclusive, aumentar a fonte. Essa é a parte de baixo também, ó. Eu marquei nelas, vou mudar, vou colocar tudo negrito e vou aumentar as fontes também. Vou aumentar um pouquinho a fonte, ó. Dá uma olhada que bonito, ó. Com 1.213, né, ó? 1.213, ó. 1.338, ó. 1.338. E assim por diante, até que 3.728, ó. 3.728. É difícil trabalhar com gráfico, pessoal? É bico. A única coisa que é difícil, mas é legal, é você trabalhar assim. Por exemplo, o teu chefe quer, olha, marque para mim, frise bem o pessoal do nível de R$ 2.900. Ou então marque, deixe destacado aquele salário que tiver maior quantidade de aparições. No caso aqui é esse aqui, ó, de 2.900. O que eu faço? Clico uma vez, clico duas vezes, ó. Clico uma vez, clico segunda vez. A primeira vez, eu vou clicar fora. Quando eu clico a primeira vez, ele marca tudo. Quando eu clicar de novo, ele vai ficar só o 94, só a barra de 94 marcada. Aí o botão da direita, ó, e faço assim, ó, formatar ponto de dados. Quando eu clicar em formatar, me abre essa janela aqui do lado direito, ó, formatar ponto de dados. Vou aqui no baldezinho de tinta e mudo a tinta, por exemplo, para vermelho. Olha o que acontece com a barra lá, ó. Mudou para vermelho. Ah, e também me marca em verde, aqui tiver menor duplicidade, ou menor incidências de salário. No caso aqui é 1.200. Clico uma vez, no caso, como já cliquei, se eu clicar fora e clicar de novo, ele vai marcar todas. Mas como eu já tinha marcado uma só, ele ia marcar de novo, marcar só uma.
Clico novamente, só marcou o 13 lá, o de 1.200. Vou de novo aqui na tinta e mudo aqui, por exemplo, para verde. Verde. Pronto, mudou para verde. E o teu gráfico está do jeitinho que o teu chefe pediu, você pode entregar para ele. É difícil o gráfico? Super fácil, né? Nas outras aulas, inclusive nessa aqui, ó, a gente vai ter outros gráficos aqui, ó, só que um outro tipo de gráfico. Lembra que eu falei que a gente ia começar a trabalhar de gráfico? Vai ter outros aqui. Tá certo? No caso aqui, esse é o mais simplesinho de frequência. E o que eu queria que vocês fizessem? Pegasse a planilha, abrisse, o gráfico vai estar pronto aqui. Ou então veja a aula e crie o gráfico. É coisa simples, ó, vou deletar o gráfico, ó. Deletei o gráfico, vou deletar o gráfico aqui, ó. Clicar aqui, dá um del. Deletei o gráfico, ó. Como é que eu vou fazer o gráfico? Clico em qualquer área da minha tabela, da minha matriz, tá? Inserir gráfico. Escolho o tipo de gráfico, no caso é esse. Pronto, está pronto o gráfico aqui, ó. Acabou. Inclusive, esse aqui já tem dados, ó. Perfeito? Aí, o que vocês têm que fazer é exercitar? Fuçar, ó. Clicar aqui, vamos mudar aqui a cor de todo mundo, vai ficar tudo vermelho agora. Ó, tudo vermelho. Vamos pegar isso aqui, vamos colocar os rótulos de dados, vamos colocar os rótulos, adicionar rótulo de dados. Pronto. E mexe com tudo. Aqui também, ó, quando eu marcar, por exemplo, aqui a área, eu estou marcando a área do gráfico, ó. Eu vou mudar o tamanho, a cor da área do gráfico, vou colocar mais cinza, ó. Ó, mudou a área do gráfico. É fuçar para vocês verem a melhor maneira de você fazer a apresentação do teu gráfico. Tá certo? Eu vou explicar para vocês cada elemento de gráfico aí e o que vocês podem fazer com cada elemento de gráfico. Mas é importante vocês já se adiantarem e começar a fuçar, não tem problema nenhum, né? Tá certo? Bom, pessoal, é isso que eu tinha que passar na aula de Excel para vocês, tá bom? Até a próxima aula, se vocês quiserem. Até mais. Muito obrigado. Tchau, tchau.